Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente está aqui, mais uma terça-feira de estudo sistematizado da doutrina espírita. Nesse momento, estudando o livro Evangelho Redivivo, editado pela Federação Espírita Brasileira. E como tem acontecido, a gente tem recebido convidados uma vez ao mês, e o Emerson já é um nosso convidado, né? Sempre está aqui conosco, colaborando nos estudos. Então, para a gente dar início, eu vou pedir a Mira Simone que faça a leitura da página e Maria Silvia a prece em seguida. E pedir a todos que desabilitem seus microfones para que não haja interferência na gravação. Tá desabilitado, Paulo? Boa noite a todos. A página que eu vou ler está no livro Fonte Viva, Chico Xavier, por Emmanuel. Por um pouco, capítulo 42, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Paulo, Hebreus 11, 25. Nesta passagem, refere-se Paulo à atitude de Moisés, abstendo-se de gozar por um pouco de tempo das suntuosidades da casa do faraó, a fim de consagrar-se à libertação dos companheiros cativos, criando imagem sublime para definir a posição do espírito encarnado na terra. Por um pouco, o administrador dirige os interesses do povo. Por um pouco, o servidor obedece na subalternidade. Por um pouco, o usuário retém o dinheiro. Por um pouco, o infeliz padece privações. Se o homem repassasse a brevidade dos dias de que se dispõe na terra, se visse a exiguidade dos recursos com que pode contar no vaso de carne em que se movimenta, certamente, semelhante percepção diante da eternidade, dar-lhe-ia novo conceito da bendita oportunidade, preciosa e rápida, que lhe foi concedida no mundo. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre, simplesmente por um pouco de tempo. Muita gente, contudo, vale-se dessa pequenina fração de horas para complicar-se por muitos anos. É indispensável fixar o cérebro e o coração no exemplo de quantos souberam glorificar a romagem apressada no caminho comum. Moisés não se deteve a gozar, por um pouco, no clima faraônico, a fim de deixar-nos a legislação justiceira. Jesus se abalançou a disputar, nem mesmo por um pouco, em fase da crueldade de quantos o perseguiam, de modo a ensinar-nos o segredo divino da cruz com ressurreição eterna. Paulo não se animou a descansar, por um pouco, depois de encontrar o Mestre às portas de Damasco, de maneira a legar-nos seu exemplo de trabalho e fé viva. Permaneces por um pouco de tempo, modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito, de felicidade ou de sofrimento. Então, desta maneira, envolvida pelas palavras de Emmanuel,
Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos pedir a Jesus, pedir aos nossos amigos espirituais, a querida Meimei, que nos ampare nesse momento, nessa noite de mais um estudo, de mais conhecimentos. Que estejamos abertos agora e que possamos sempre ser instrumentos da paz de Jesus, não por um pouco, mas por muito tempo. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Miriam Simone, pela leitura. Obrigada, Maria Silvia, pela prece. E, gente, é com muita alegria que hoje a gente recebe mais uma vez o nosso amigo do Evangelho Redivivo, do Grupo Espírita Meimei, o Emerson Cavalcante. Só para lembrar, né, o Emerson ele é de Barra Bonita, em São Paulo, ele é expositor espírita, ele é escritor, né? Alguns de nós adquiriu o livro dele, excelente, o Antigo Testamento, Berço do Evangelho, vale super a pena. Ele é diretor fundador e coordenador dos estudos do NEPV de Jesus de Barra Bonita. Então, gente, é com muita alegria que o Emerson vem aqui abrilhantar a nossa noite, porque nós somos aprendizes desse estudo do Evangelho, da Bíblia, e o Emerson, ele traz os seus conhecimentos para nos auxiliar. E aí, hoje ele vai estar falando para nós sobre a codificação bíblica, que é o próximo tema bíblico que vai entrar na nossa sequência de estudos. Emerson, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Boa noite a todos, amigos, amigas do Grupo Espírita Meimei, reunidos para esse estudo sistematizado do Evangelho, segundo a programação do Evangelho Redivivo, né? Co-irmão do trabalho do NEP, seguramente, né? Temos a mesma pauta, a mesma busca, o mesmo entendimento de que Jesus é o centro das nossas atenções, né? Quando nos voltamos à mensagem das Escrituras, temos realmente por referência ler, entender, compreender e aplicar esses ensinamentos segundo o olhar, as posturas, as atitudes, a forma de pensar e enxergar a vida e de se relacionar que teve Jesus. Entendo se é esta a nossa meta, esse é o nosso objetivo, ainda que tão vagarosamente, com as nossas dificuldades que nos caracterizam, né? Temos dificuldade na aplicação. Mas essa dificuldade é prevista, essa dificuldade é sabida, né? Deus, seus mensageiros, os seus prepostos, os seus profetas, trabalham até hoje e trabalharão até consumar esse trabalho conosco. E essa é a nossa mais divina esperança. É nisso que, de fato, nós devemos nos agarrar, no sentido de compreender que, ainda que enxerguemos o caminho à distância, ainda que pareça tão longo diante do tempo humano, isso é nada. Isso é um átimo de tempo diante de Deus, né? Então, Emerson, só um minuto. Eu Sim? esqueci de dar uma orientação para aqueles que chegaram hoje, desculpa. O primeiro momento é de explanação do Emerson e, num segundo momento, a gente abre para perguntas e para esclarecimentos, para que ele possa dar continuidade ao raciocínio dele, tá bom, gente? Okay. Desculpa, Nesse Emerson, sentido, obrigada. Marco, sim, nesse sentido eu peço, até porque eu não estou com um relógio aqui para controlar o tempo, quando der ali por volta de 1 hora, você me dá um toque, né, para a gente poder ter o espaço, né, também para as perguntas, para as reflexões, que é Tá importante, é ótimo. fundamental, né? Pode deixar. Sim, então vamos lá. Então nós elegemos aí o tema codificação bíblica, em alinhamento com o estudo, claro, do programa do Evangelho Redivivo, o que a Márcia comentou comigo, acredito que vocês se aproximam aí do tema 5, né, que vai tratar de forma mais direta sobre a Bíblia, as informações básicas, e aí desdobrando a respeito do livro. Mas é bom, isso nós mencionamos mesmo na nossa obra Antigo Testamento, o Berço do Evangelho, já citada e carinhosamente, agradeço mais uma vez a referência, né, à obra, porque assim nós abrimos o livro tendo esse olhar, né? Nós escrevemos lá como primeiro subtítulo, não apenas um livro. Então, para a gente já compreender que a luz da doutrina espírita, sobre essa perspectiva, sobre esta ótica,
nós teremos o maior respeito e a maior reverência aos textos das Escrituras Sagradas, mas estaremos devidamente atentos à abordagem que Kardec e os instrutores espirituais deram a este mesmo texto. Em outros encontros, eu já cheguei a mencionar aqui para vocês o quanto insistentemente, ao longo de toda a codificação espírita com Allan Kardec, ele, como codificador, e os instrutores espirituais nos mostram, nos demonstram, expõem para a gente a relevância das escrituras sagradas no sentido de compreensão daquilo que lastreou o conhecimento para que a doutrina espírita pudesse, então, realizar o seu trabalho a partir do século XIX, com aquele movimento que se deu em França, na Europa, nos demais países em que Kardec recepcionou tantas e tantas mensagens que facilitaram aquele trabalho do codificador de poder, a partir de inúmeras mensagens chegadas de diversos pontos do planeta por variados médiuns, exercer o critério do controle universal do ensino dos espíritos, né? Já foi estudado seguramente por vocês esse controle e a importância dele para que não seja mais a opinião de um, mas a multiplicidade dessas opiniões passadas pelo crivo da razão e, sobretudo, apoiadas, sustentadas por esse grande edifício pedagógico que é a revelação divina. É sempre bom aqui ressaltar esse caráter de unidade da revelação. Embora em épocas distintas, diferentes, passando por espaços geográficos e culturais tão diversos, o fato é que a mensagem se reafirma de geração a geração, nos alcançando aqui sim, no século XXI, para nos comunicar este mesmo evangelho. E é bom que a gente tenha essa atenção. Como eu digo aqui que a Bíblia não é somente um livro, é claro que se aplica também ao evangelho. Porque é muito comum, né? Márcia, amigos, a gente falou em evangelho, o que nos vem à cabeça? O livro. Seja o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós espíritas já pegamos aí na mão, já folheamos, fazemos as nossas leituras, nossas reflexões, tão preciosa obra. Puramente temos ali a maior obra de comentários ao Evangelho na doutrina espírita, o livro mais popular do codificador no Brasil. Ou mesmo quando vamos às edições avulsas, né? Tantas e tantas, ainda bem que temos, para também consultar esses textos, para poder saber, a partir de testemunhas que viveram com o mestre, ou aqueles que foram influenciados por aqueles que conviveram diretamente com ele. Imagina o privilégio em relação a isso, né? No sentido da oportunidade de estar na presença do próprio Cristo. Isso chega para nós através desses relatos. Então, é claro que precisa, deve interessar ao espírita conhecer esse conteúdo e se aprofundar. Mas o alerta aqui é para a gente não cair, e aqui não cabe nenhuma crítica a outras escolas religiosas do cristianismo, mas eu acredito que é uma rota de desvio quando nós tomamos o livro como a referência central. Porque aí é uma espécie de bibliolatria, para entender, né? Quer dizer, o livro passa a ser o meu ídolo. Eu tenho aqui comigo, ó. Tem aqui, essa tradução aqui, eu ganhei da minha mãe há uma década atrás. 10 anos atrás, né? E eu utilizei para a própria escritura pesquisa e escritura do próprio Antigo Testamento, berço do Evangelho. Já tive outras, mantenho em casa. Eu tenho o primeiro Evangelho que eu tive acesso como livro, né? Eu lembro que chegou ali junto da cesta que meu pai recebia quando ele trabalhava lá em São Paulo, na editora Melhoramentos, eletricista lá, né? Então chegou aquele livrinho, um livrinho verde assim, de uma das traduções que depois eu fui ver, que é das mais simplificadas, que é aquela, acho que é a Bíblia na tradução de hoje. Então é quase uma paráfrase, né? Paráfrase é assim, quando você, a partir do texto original, ou aquele que chegou traduzido oficial, né? Você reescreve com palavras mais simplificadas. E a minha primeira leitura foi a partir de uma edição resumida dessa forma, né, parafraseada do Evangelho de João.
E eu fui ao livro, ao texto, porque eu queria saber mais a respeito daquela personalidade que tanto me encantava. Isso aos 10 anos de idade. Mas eu posso reafirmar para vocês que com 7 anos de idade, 7 anos de idade, minha mãe frequentava ali um grupo de oração, morávamos em São Paulo ainda, né? Capital, eu falo, e frequentava lá um grupo de oração da Renovação Carismática Católica, eram católicos, são católicos, né? E eu acompanhei minha mãe naquele período, um período muito difícil, sob o ponto de vista familiar. Eu trago isso aqui porque eu estou num grupo de amigos, posso tratar até para tomar como base e referência do que vamos comentar. E dentro desse grupo, então, que era esse grupo de oração, né, que eu ia junto ali com a minha mãe, eu tive uma experiência espiritual profunda, profunda. Eu lembro, assim, até como minha mãe relata a respeito disso, porque tem a perspectiva de quem viu e tem a perspectiva de quem sentiu, né? A perspectiva de quem viu, minha mãe me relatando isso depois, ela fala que ninguém entendeu direito o que aconteceu, no sentido que, assim, eu fui como que seria à frente ali do espaço da capela, da sala de oração, né? E ali, ajoelhado ali, eu parecia estar em oração, né? Eu lembro que a época, eu falo uma época difícil para a gente familiarmente, porque houve o desencarne daquele que seria o nosso irmão caçula, ali com menos de 1 ano de idade, né? Ele acabou falecendo ali, vítima de uma hepatite C, contraída no hospital por uma seringa infectada, né? Ele acabou desencarnando nessa condição. O fato é que, é lógico, isso teve um impacto muito grande, minha mãe passou momentos bem difíceis, claro, e eu acompanhando tudo aquilo, lógico, com aquela aflição da criança de querer ver a mãe bem, né? Então, o que eu lembro assim, além disso, os problemas de saúde que me acometiam, com uma bronquite que hoje plenamente controlada. Aliás, se eu for detectar o momento em que ela passou a ser controlada, interessante notar e dizer, foi em torno de 22 anos atrás, quando eu comecei a fazer palestras. Meio que foi desaparecendo o problema respiratório, né? Parecia que algo deveria sair para que o ar pudesse voltar, né? Pois bem, quando eu falo a respeito dessa experiência espiritual, eu menciono isso porque, com 7 anos de idade, sem livro, sem entendimento de explicação doutrinária nenhuma, às vezes é difícil até citar, voltar ao assunto, né? Desculpa se vier alguma emoção diferente nesse momento. Mas a presença que eu senti naquele ambiente é algo absolutamente inesquecível. É algo que eu, assim, eu não preciso de nome, mas eu sei de quem se tratava. E essa presença que fora comunicada naquele ambiente, que para mim trouxe uma... Aí eu entendi, depois que eu fui ao livro, e eu vi expressões do tipo, a paz que excede todo o entendimento. Porque eu tenho segurança que foi aquela que se comunicou para mim, sem escritura, sem texto, sem explicação, sem livro. Então é por isso que eu quero dizer para vocês, quando nós estamos tratando a respeito da Bíblia, o que eu quero dizer é a respeito de uma reunião de livros, de pessoas, de seres humanos, que igualmente se sentiram impactados por essa presença. Esta presença, gente, que está aqui na Terra antes de existir qualquer ser vivo. Na constituição dos átomos desse planeta, as mãos misericordiosas do Cristo fizeram a sua formação junto com os prepostos espirituais, em nome de Deus, nosso Pai. Entender isso é saber que na linha do tempo, quando nós alcançamos historicamente 2000 anos atrás, e um espírito veio habitar um corpo, e como diz as próprias escrituras, né? O verbo divino, a palavra divina se fez homem, é isso que nós devemos entender. Palavra de Deus, de fato, é uma pessoa. Palavra de Deus é aquele Cristo que tornou-se Jesus historicamente para a gente.
Lembrando, né? O Cristo não é um sobrenome. O Cristo é uma qualidade deste Espírito. Cristo, em grego, Messias, entre os judeus, né, o hebraico, vai falar sobre a figura deste eleito, deste escolhido, desse preposto direto de Deus, aquele que expressa e manifesta naquilo que fala, naquilo que faz, na forma de viver, a vontade de Deus para os seus filhos. Por isso ele é modelo, por isso ele é guia. Então, quando nós usamos a expressão codificação bíblica, é claro que a intenção deliberada aqui de olhar para aquilo que nós conhecemos como codificação espírita a partir dos livros de Allan Kardec e compreender também que o que Kardec fez foi reunir em códigos, livros, o conteúdo que poderia então ser até aquele momento entendido, sistematizado e explanado de uma forma lógica e racional. E é claro que para isso, os benfeitores espirituais escolheram, especialmente o Cristo escolheu a dedo, Allan Kardec, o pedagogo professor Rivaio, para que pudesse estruturar esse edifício revelatório, que é a doutrina espírita, para cumprir exatamente aquilo que Jesus prometera: relembrar as suas palavras e nos ensinar as demais coisas, ou seja, o detalhamento das leis divinas e das leis naturais. Tudo aquilo que nós encontramos a partir de O Livro dos Espíritos, desdobrado nas demais obras da codificação. E não fora diferente com aquilo que nós chamamos aqui de codificação bíblica. Lembrando, antes de se tornar livro, isto era fala. Oralmente a revelação foi transmitida de geração a geração. Se hoje nós pegamos o livro em mãos, e volto a dizer, que privilégio ter livro em mãos. Aliás, antes do século XVI, isso era impensável. Não estava na mão das pessoas. Lembrando, grande parte da Europa sequer era alfabetizada. E aí, é lógico, nós temos que voltar à história e ver as escolas do cristianismo, que especialmente o primeiro movimento de maior ruptura doutrinária dentro do cristianismo, que foi a Reforma Protestante. Pois foi ela, a partir do trabalho de Lutero, que colocou o texto bíblico na mão do povo. E quando o Emmanuel menciona isso na obra Consoladora, ele é bem claro em dizer que esta fora a finalidade do movimento da reforma. Ele usa até uma expressão forte, ele diz: exumar o texto das Escrituras e entregá-lo ao povo, para que depois o Consolador prometido pudesse realizar o seu trabalho. Percebam como tudo é perfeitamente conectado. Nós aqui queremos separar em gavetas e às vezes criamos divisionismos que, à luz da espiritualidade, são impensáveis. Então, quando eu olho para a questão da codificação bíblica, eu tenho que pensar isso, gente. Não é dos judeus, não é dos católicos, não é dos protestantes e tampouco dos espíritas. É da humanidade. É um patrimônio espiritual da humanidade. Quando eu falei aqui a respeito do livro, de capa a capa, tem gente que ainda pensa, imagina assim, né? Que foi meio assim, caiu do céu, desceu, de Gênesis ao Apocalipse, pronto o livro, está entregue para vocês, a revelação, a palavra de Deus. Não foi assim. Em torno de uns 1.600 anos, para que os livros fossem normatizados e pouco a pouco fossem alcançando a condição de serem enxergados como uma fonte de revelação aceita e base de doutrina de ensino para a comunidade cristã. Porque aqui nós temos que tomar por base, desde o trabalho de Moisés e os profetas, e Moisés é lá, então de 1.400, 1.500 anos antes de Jesus. Para alcançar o último livro, o Apocalipse, gente, está quase batendo no ano 100 depois de Cristo. Então, 1.600 anos em torno disso, passando por 40 autores, olhando para livros que passaram por escritas em 3 continentes diferentes, traduzido aí, passando por línguas como o hebraico, o aramaico, o grego,
fora as traduções que posteriormente vieram. Então não dá para a gente se perder na questão das palavras, do texto nu e cru, do literalismo, embora devamos compreender que a Bíblia também é literatura. Isso é fundamental para que a gente faça distinções nos livros bíblicos. Eu não posso ler os primeiros capítulos do livro de Gênesis, especialmente do primeiro ao terceiro capítulo, da mesma forma que eu vou ler uma carta de Paulo, ou da maneira como eu vou lidar com a literatura apocalíptica do profeta Daniel, do profeta Ezequiel ou de João Evangelista, em Apocalipse. Seria o mesmo, por exemplo, que eu pegar o Parnaso de Além-Túmulo, Chico Xavier, através de diversos poetas, e querer comparar a linguagem de lá e tentar dar um caráter literal à linguagem de Parnaso de Além-Túmulo, da mesma forma que nós olhamos a linguagem científica de evolução em dois mundos com André Luiz. Percebam, é esse tipo de distinção que a gente tem que fazer. E Kardec nos apresenta isso na codificação espírita, especialmente na obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, quando ele faz um estudo da Gênese mosaica. E é bom dizer, Kardec diz ali que é importante aprender nestes textos, mas que nós também não podemos nos perder, onde há tipologias, alegorias, metáforas, que devem ser bem compreendidas à luz da ciência também. E se eu fizer isso, gente, perfeitamente eu posso percorrer todos os livros das Escrituras e não encontrar nenhuma, e eu posso dizer com segurança, nenhuma contradição com a doutrina espírita. E quem está dizendo isso não sou eu, são os instrutores espirituais na questão 1010 de O Livro dos Espíritos. Quando lá eles vão nos dizer, logo se perceberá, e o nosso logo a gente sabe que é difícil, porque a gente resiste muito, mas eles estão dizendo, ó, logo se perceberá que o Espiritismo ressalta a cada passo do próprio texto das Escrituras Sagradas. Então eu não sei mais se eu aprendo mais Espiritismo quando eu estudo a Bíblia, ou se eu aprendo mais sobre a Bíblia quando eu estudo o Espiritismo. É nessa compreensão de corpo, de unidade, que eu quero apresentar para vocês uma forma de interpretar a mensagem que vocês não vão encontrar em livro algum, pelo menos até o momento, né, publicado em livro algum. É algo que nós fomos, de alguma forma, estruturando pela própria sensibilidade ao fazer a leitura destes textos, né, passando de Antigo a Novo Testamento, que é algo que eu já vou dizer para vocês, porque, de fato, o livro se divide nesses dois momentos distintos, né? E só reconhecemos o novo, nós cristãos, eu digo, porque reconhecemos a existência de um antigo e vice-versa. Para um judeu não tem o menor sentido a gente falar em Antigo Testamento. Vão perguntar, antigo por quê? É a Torá deles. É o conhecimento que eles têm da revelação divina, até porque eles não aceitam ainda que o Messias já veio e que o Messias é Jesus. Isso é assunto dos cristãos, pelo menos por enquanto, pelo menos até agora. Né? Emmanuel na Caminho da Luz é bem claro para dizer para a gente que chegará o momento, não está tão distante não, em que Israel, cumprindo todas as promessas que encontramos nas Escrituras, reconhecerá Jesus como seu Messias. Né? Deus não falou à toa para a gente que lá adiante teremos um só rebanho e um só pastor. Mas para fazer essa caminhada, a gente tem que compreender essas distinções. E eu tomo aqui por base, usando o próprio controle universal do ensino dos Espíritos, o critério do codificador, para adotar, sabemos que temos a tradução católica com 73 livros entre Antigo e Novo Testamento, temos a tradução protestante com 66 livros entre Antigo e Novo Testamento. Essa distinção dos 7 livros, basicamente, é uma característica de olhar, segundo o olhar dos reformadores, livros que não teriam sido, ou que se encontram, certos deslizes de doutrina que eles compreendem que não teriam sido inspirados. Quando eles usam a expressão Espírito Santo, nós aprendemos com Emmanuel que significa o quê? Definição de Emmanuel por Chico. A legião ou a falange dos espíritos santificados na luz e na sabedoria que cooperam com Cristo desde os primórdios do planeta. Qual o tamanho disso? Estamos falando, então, da equipe de Jesus para coordenar os destinos do planeta, do orbe,
desde os primórdios. Então, entende os nossos irmãos protestantes, na linguagem que eles entendem do Espírito Santo, que esses 7 outros livros não teriam sido inspirados. Não entramos nessa polêmica, não entramos nessa questão, mas simplesmente aplicando o critério do codificador, nós ficamos com 66 livros. Por quê? Porque são eles reconhecidos pela cristandade toda. E olhando para esses 66 livros, então, nós sabemos que temos 39 dentre ali o Antigo Testamento, que é o período, portanto, antes da vinda encarnada do Cristo, antes de Jesus, período, portanto, preparatório, que tem 2 referenciais centrais de ensino. O primeiro referencial desse é o Deus único, um só Deus para todo o planeta, um só Deus, a comunicar uma só lei. E também a promessa da vinda de um futuro emissário, Messias, de um Cristo, que seria porta-voz direto dele. Né? Compreender isso é fundamental para a gente ver que a mensagem se reafirma em cada um desses livros e que o eixo central são esses 2 pontos. Como o próprio Jesus dissera no Evangelho de João, dizendo que a vida eterna consiste em conhecer a ti, o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Jesus resume a conversa dizendo para a gente exatamente isso. Quando eu olho, então, para o Antigo Testamento, gente, vamos entender aqui um pouquinho sobre esse conteúdo, né? Então, nós temos no conteúdo aí, e a gente vai dividir isso, pensando aqui numa estrutura muito básica, tá? Então, nós temos o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado também de Pentateuco, expressão que é familiar para a gente pensa no Pentateuco de Kardec. Há um Pentateuco na Bíblia, que é o Pentateuco creditado a Moisés. Se foi mesmo ele escrever todos esses livros, nós não sabemos, mas seguramente ele é a fonte inspiradora, como mensageiro, como profeta desses 5 primeiros livros bíblicos, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Né? Lembrando que esses livros foram, na tradução para o grego, né, eles foram assim meio que adaptados nos seus nomes. Né? No hebraico estaria ali Gênesis é a origem, criação. Então eles vão referenciar basicamente qual é o tema central. Né? Êxodo trata sobre a saída, quer dizer, a saída do quê? Do povo hebreu da escravidão de 430 anos do Egito. Em Levítico, né, referência aqui aos levitas, esse livro vai tratar basicamente do núcleo da lei mosaica. Então, o que é essencial ali na lei mosaica, a lei de fato entregue em Sinai, os seus desdobramentos a Moisés e ao povo hebreu, é tratado no livro de Levítico. O livro de Números vai tratar sobre o recenseamento do povo, enquanto passava aquele período ali em peregrinação no deserto para alcançar a terra prometida, que é a terra de Canaã, onde hoje se encontra o espaço geográfico em que está o Estado de Israel. Então veja que aquela promessa espiritual se cumpre no tempo para que Israel hoje esteja estabelecida onde se encontra. Então não basta dizer que há profecias, nós temos que dizer que essas profecias têm sido cumpridas integralmente no tempo. Então a gente pensa nas futuras, por que não se cumpririam também? Né? Então olhar para isso é importante para a gente ver a autoridade também da revelação que encontramos nas Escrituras Sagradas. E por fim aqui o livro de Deuteronômio, cuja palavra tanto quanto diferente, significa apenas segunda lei. Mas não porque uma outra lei foi dada, é porque é uma recapitulação do livro de Levítico, trazendo aqueles pontos essenciais ou mais polêmicos da lei mosaica, que vão ser explanados, então, no livro de Deuteronômio. Esses são os 5 primeiros livros bíblicos. Também tem livros que são chamados históricos, que vão contar, assim, basicamente a história de Israel, mas é bom que a gente olhe, não é só a história que se encontra ali. Esses 2 núcleos centrais que eu falei, Deus único e a futura vinda do Messias, estão referenciados em cada um deles. Dentro desses livros históricos, vamos citar aqui Josué, logo depois do período, né, em que vão adentrar Canaã, Moisés não entra, quem entra é Josué, que vai liderar o povo, de certa forma será um continuador de Moisés.
Então tem o livro próprio Josué, o livro de Juízes, o livro de Ruth, Samuel, primeiro e segundo livro de Samuel, o livro de Crônicas, também primeiro e segundo livro, livros que vão tratar basicamente do período de monarquia em Israel, iniciando ali com Saul, depois passando por Davi, depois Salomão, por aí vai, né? Esdras foi um reformador, Neemias, que foi um governador também, no período em que eles voltam do cativeiro da Babilônia, ali em torno, mais ou menos, 600 anos antes de Cristo. Eles vão passar 70 anos cativos na Babilônia. Depois de 430 anos no Egito, mais 70 anos na Babilônia. Tobias, Judite, Esther, Macabeus 1 e 2. Tratando desses livros históricos, então, alcançamos também os chamados livros sapienciais, ou livros de sabedoria. Esses livros de sabedoria, citamos aqui Jó, Salmos, talvez, né, seguramente os mais conhecidos textos, né? Muitos dos salmos aí são eleitos como preferidos de algumas pessoas para leitura, também são belíssimas orações, lembrando que eram cânticos, né? Nos templos, na sinagoga, Israel, eles cantavam os salmos, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiástico, Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, livro de sabedoria, o livro de Eclesiástico, né? Temos aí entre profetas maiores e profetas menores. E aqui a questão é a extensão de texto e relevância desses profetas na cultura hebraica, tá? Então, os chamados profetas maiores: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Profetas menores: Baruque, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. É o último dos profetas, portanto, é o último dos livros do Antigo Testamento. Depois disso, há um período que nós chamamos de intertestamentário. Por quê? Entre o período do profeta Malaquias e o período em que aparece João Batista a proclamar a vinda de Jesus, e parece, né, quem lê ali as primeiras páginas dos evangelhos, parece que João Batista é um profeta do Antigo Testamento a emergir no Novo. Assim, e não é à toa, né? Para nós espíritas que conhecemos as relações do profeta Elias, que a história está contada lá no Antigo Testamento, né? Especialmente no primeiro e segundo livro de Reis, sabemos pela doutrina espírita, pelas próprias palavras de Jesus nos evangelhos, de que o profeta Elias retorna na figura, então, de João Batista. Então, veio o profeta do Antigo Testamento para no Novo Testamento dar continuidade a essa história. Esse período de Malaquias, ao início do período da presença de Jesus na Terra, é em torno de 400 anos, gente. Porque em 400 anos não houve em Israel um profeta de relevância que trouxesse uma mensagem com o impacto que houve antes. Então é um período assim meio de repouso, de pausa para reflexão em torno de tudo aquilo. E os livros, então, neste período começam a ser estruturados, no sentido de, além da tradição oral, serem confeccionados através de papiros, era algo artesanal mesmo, para que chegasse às pessoas e aquilo ficasse registrado e formando, então, um arcabouço de cultura hebraica que era passado também de geração em geração. Lembrando que a mãe ensinava esses textos, as escrituras, os ensinos desde a primeira infância. Chegava aos 12, 13 anos de idade, o menino ia, então, para o templo de Jerusalém para ser instruído pelos doutores da lei. Se quisesse continuar os seus estudos, ele poderia se tornar um doutor da lei. Foi o caso, por exemplo, do menino Saulo, depois do nosso conhecido Paulo de Tarso, né? Compreendendo essa sequência, então, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós temos mais uma jornada do texto escrito, desdobrado em 27 livros. 27. Então, já olhamos ali entre os 73 ou 66, desculpa, 39 ou 43, segundo o olhar que temos para as Bíblias católica ou protestante, e alcançamos aqui os 27 do Novo Testamento. No Novo Testamento temos, então, os 4 evangelhos,
Mateus, Marcos, Lucas e João. Livro de Atos dos Apóstolos, que é sempre bom a gente lembrar aqui, nós temos uma preciosidade chamada obra Paulo e Estevão. Discografia de Chico, autoria de Emmanuel, que basicamente vai ser aqui um desdobramento, um detalhamento desse livro de Atos dos Apóstolos. E sabemos lá que foi uma encomenda de Paulo para Lucas, para que registrasse aquele momento para a cristandade, né? Então, livro de Atos, depois dos 4 evangelhos, as cartas de Paulo, 14 delas que chegaram até nós, lembrando que 13 delas foram ditadas, e uma delas foi escrita de próprio punho pelo apóstolo, que é a carta aos Hebreus. Sabemos isso também por causa da obra Paulo e Estevão, né? Tanto que é uma briga acadêmica até hoje. O pessoal fala assim, não, a carta aos Hebreus nunca poderia ter sido escrita por Paulo, porque o estilo é totalmente diferente. Emmanuel explica que é exatamente por isso que foi a única redigida por Paulo, que é a única que ele escreveu de próprio punho, exalando ali o próprio pensamento dele diretamente na carta, né? As demais, com todo o valor que sabemos que se encontra, inclusive explicado no 7º capítulo sobre as epístolas na obra Paulo e Estevão, de que estas cartas, esses documentos, que foram os primeiros a circular na comunidade cristã, foram cartas inspiradas pelo Cristo, alcançando Estevão, que intermediava junto a Paulo e ao grupo dos discípulos a escrita dessas cartas. Olha a valiosidade que nós temos aqui nestes textos, muitas vezes tão desconhecidos ainda de nós espíritas. Então, cabe uma atenção especial para a gente encontrar todos esses tesouros que lá se encontram. Cartas de Paulo, também as chamadas cartas universais ou cartas apostólicas, porque os outros apóstolos também deixaram escritos, né? Encontramos entre elas aqui, carta de Tiago, chamado Tiago Menor, carta de Pedro, 2 cartas, primeira e segunda carta de Pedro, 3 cartas de João, o mesmo João dos Evangelhos, e o mesmo João do livro Apocalipse, primeira, segunda e terceira carta de João, e a carta também do apóstolo Judas, que é o Tadeu, não o outro Judas Iscariotes, né? O Judas Tadeu, que sabemos pela obra Boa Nova também, Humberto de Campos, discografia de Chico, que tanto Tiago Menor, quanto Judas Tadeu, quanto Mateus eram primos de Jesus. Primos de Jesus, né? Basta ler o capítulo 5, Os Discípulos, na obra Boa Nova, Humberto de Campos, Chico Xavier, e nós descobrimos isso. Está revelado lá para a gente, tá? E aí encontramos, por fim, livro do Apocalipse, é o 27º livro do Novo Testamento. João Evangelista vai receber, já velhinho, é o último dos apóstolos que permanece vivo. Lembrando que todos os demais foram executados. Não que não tentaram com João, mas João não vai desencarnar dessa forma. Ele vai realmente desencarnar quando o corpo biológico desgastou de tal forma que ele tinha que sair. E Jesus prometera isso, né? Mesmo com Pedro, quando Pedro fica meio enciumado com aquela conversa, né? Ele vai perguntar, por que você fala assim com ele? E Jesus se volta para Pedro e fala assim, o que tens com isso? E se eu quero que ele fique até que eu venha? Quer dizer que seria ali de longo tempo a vida de João, como de fato foi, desencarnando já à altura dos 100 anos de idade lá, depois desse exílio na ilha de Patmos, onde ele vai receber o Apocalipse, cuja palavra, a gente pensa em Apocalipse é fim do mundo. Não. A palavra Apocalipse significa apenas revelação. É a revelação de Jesus Cristo através do seu anjo para João registrar um pedido que está no livro de Jesus, diz, aquilo que vedes, põe num livro e distribui para as igrejas, para as comunidades, para os agrupamentos. Então percebo que todo esse trabalho foi arquitetado, planejado, instruído, orientado, direcionado por uma só mente. É o Cristo. Ele coordena todo esse processo pedagógico da revelação divina. Compreender isso é, de fato, não se perder no sentido daquilo que a doutrina nos ensina, que ela cumpre a função de ser o Consolador prometido.
E aqui, gente, não é assim, então a doutrina espírita. Não, é para todo mundo. Isso vai ser reconhecido mais adiante. Essa finalidade, essa função da doutrina. Portanto, nós não estamos aqui em rivalidade ou em competição com as outras escolas religiosas. Pelo contrário, nós temos que olhar para aquilo que Emmanuel vai mencionar, por exemplo, no prefácio da obra Vinha de Luz, quando ele vai centrar as atenções dele no Evangelho. Ele diz assim, que o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete para a atualidade do mundo. Olha isso, o Espiritismo é um refletor desse sol que é o Evangelho. Entendendo aqui, gente, Evangelho, boa nova, boa notícia. Que boa nova e que boa notícia nós temos que comunicar para a gente e para as pessoas. Jesus, Ele é a nossa boa notícia. Ele é a nossa boa nova. É dizer aberta e claramente que Jesus, Ele veio e jamais se ausentou. Esse vir desde os primórdios e jamais se ausentar é palavra dele mesmo. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, quando eu percorro essas páginas, eu estou olhando para uma história. E a história que é contada de forma muito simples. Deus vem ao encontro do homem para resgatá-lo do nosso afastamento voluntário dele. Essa é a finalidade da revelação divina no mundo. Nós fizemos essa escolha. Eu falo, mas como eu posso ter escolhido um negócio desse, me afastar de Deus? Nós continuamos, por vezes, fazer isso de forma teimosa. Exatamente porque, diante da revelação divina, nós resistimos. Por quê? O que ela pede para a gente? Mudança. Nós não gostamos, de fato, de mudança. Nós gostamos do nosso conforto. Nós gostamos daquela situação em que o outro muda, não eu. Porque mudança para a gente ainda é significado de dor. Porque é preciso quebrar, no sentido de reeducar más inclinações. E não fora isso que o codificador Allan Kardec nos disse sobre o que seria o caráter do verdadeiro espírita, entendendo por isso o verdadeiro cristão? No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, tratando sobre o sede perfeitos, ele vai dizer assim, que o verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Ora, eu só tenho que domar, nesse sentido de reeducar, más inclinações, se eu as tenho. Reconhecer, portanto, que sou uma criatura imperfeita, que tenho más inclinações, que preciso de reeducação, é me posicionar na condição em que Jesus nos disse que estávamos. Eu vim para os doentes, não para os sãos. Já comentei isso com vocês também. Nessa condição, eu ergo minha mão. Eu preciso desse médico, que é Jesus. E eu preciso desse medicamento, que é o Evangelho. Entender, portanto, gente, que este Evangelho, essa boa nova, essa boa notícia que é Jesus, ela está comunicada em cada um desses livros, passando por todos os livros do Antigo Testamento, passando por todos os livros do Novo Testamento, e tendo a devida atenção que Jesus nos disse no Evangelho de João. Ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas no momento não podeis suportar. Para quem quer encerrar, portanto, a conversa de Jesus de uma capa a outra aqui, o próprio Jesus está dizendo não. Está dizendo, quando vier o Espírito de verdade, quando vier o Consolador, relembrará minhas palavras, os ensinará as demais coisas. E se estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, é que devemos, necessitamos ser instruídos, orientados e crescer em entendimento até lá. E que seja dessa forma, e que seja assim. Mas eu quero saber quanto tempo ainda tem. Emerson, você ainda tem de 10 a 15 minutos, são 10 para as 8. Ok.
Muito bem. Isso facilita para a gente, porque eu vou deixar aqui um roteirinho para vocês. Como eu disse, é algo que nós estamos ainda depurando pela nossa própria sensibilidade na leitura e no entendimento da mensagem bíblica, mas nós cremos assim que facilita a gente entender que há uma intenção clara de comunicar através de temas centrais do que está falando a Bíblia. Lembrando que Bíblia significa conjunto de livros, tá, gente? É uma biblioteca. Então, livros, como eu disse, assim, de autores que estão no tempo tão distantes, né? De um Moisés, 1400, 1500 anos antes de Cristo, como eu disse aqui, ao João Evangelista, 100 anos depois de Cristo. Né? Então, a liga entre tudo isso, eu compreendo que está em temas centrais e numa mensagem única. Vou mencionar aqui para vocês. Depois eu posso até deixar por escrito, acredito que vai ser interessante, depois eu até deixo ali pelo WhatsApp escrito esses referenciais, que é bom para vocês irem refletindo e mesmo consultando esses textos. O primeiro grande tema bíblico, e aqui eu vou tratar em binômios, né? Quer dizer, dois nomes juntos aqui, conjugados. O primeiro deles, nós vamos falar em criação, aliança. Criação e aliança, é o primeiro binômio. Isso eu encontro, eu vou estruturar isso olhando para o texto bíblico, tá? Criação e aliança está manifestado para a gente de Gênesis 1, verso 1, até Gênesis 2, verso 25. Ali se encontram, então, os temas gerais, centrais, que tratam a respeito de criação e aliança. Primeiro grande tema bíblico. Segundo grande tema bíblico, vai tratar sobre a queda e o exílio. Queda e exílio. Isso é Gênesis 3, verso 1, até Gênesis 3, verso 24. Quando se dá, naquele relato, né, da mitologia adâmica, a expulsão de Adão e Eva do paraíso. Ali se dá o exílio. Entendendo, é claro, à luz da doutrina espírita, que é o quê? As migrações dos espíritos que, rebelados diante da lei divina, vão habitar mundos apropriados à sua condição de rebeldia. Terceiro grande tema bíblico, do exílio ao êxodo. Do exílio ao êxodo. E aqui eu não estou olhando somente para o livro bíblico. Passa por isso também. Não apenas pelo período dos 430 anos do povo de Israel no Egito. Nós estamos falando do êxodo espiritual, da nossa saída dessa condição do exílio. A queda, afastamento de Deus pela nossa consciente rebelião, pela nossa consciente desobediência à lei divina. Isso nos lança, portanto, na condição de necessitados das reencarnações sucessivas para que a gente possa, então, nos refazer, nos realinhar à mente de Deus. Pois bem, esse terceiro grande tema bíblico, tratando do exílio ao êxodo, Gênesis 4, verso 1, que é onde vai começar a contar a história para a gente de Abel e Caim, Caim e Abel. E às vezes o pessoal fica surpreendido porque fala, não dá para acreditar nos textos bíblicos, porque fala que tudo começou por um casal só, que a humanidade começa por um casal só, e aí chega em Gênesis 4, Caim está fugindo depois de matar o seu irmão Abel e vai encontrar uma cidade pronta e uma mulher para casar. Como é que explica isso? Explica fazendo a devida interpretação de não querer que o texto bíblico expresse aquilo que ele não quer expressar. Gênesis 1 a 3, como eu disse aqui, é poesia, gente. É poesia. É mitologia hebraica e é poesia. E a poesia, nos contar o mito adâmico, está falando de um agrupamento de espíritos que veio até aqui. E essa história é contada porque tem tudo a ver com a emigração de um agrupamento de espíritos que recebeu a denominação de raça adâmica. Mas olhando os próprios estudos científicos, Kardec não vai perguntar isso no Livro dos Espíritos? Ali entre as questões 50, 51 de O Livro dos Espíritos, percorre essas questões, né? Kardec insiste em perguntar em que época viveu Adão. Ele não está negando a existência de Adão.
Mas eles estão dizendo, ó, não foi o primeiro nem o único. Não foi o primeiro nem o único. Então, quando eu olho os estudos humanos, nós sabemos que há 200 mil anos antes desse período adâmico, já tinha humanidade por aqui. Na África, na Ásia, já tinha. Alguma surpresa, portanto, quando eu chego em Gênesis 4 e tem uma cidade montada e uma mulher para casar com Caim? Não. Se eu concilio a revelação na sua metáfora, na sua alegoria, com aquilo que está explicitado no texto literário de Gênesis, não tem. Não tem conflito. Isso é uma exemplificação que eu dou para vocês, tá? Então, Gênesis 4, verso 1 até João. Olha lá. Eu cheguei no Novo Testamento. Exílio. Exílio. Até o nosso êxodo, até a nossa saída. E por que eu gravo aqui João 19:30? Na cruz. Na cruz. Jesus, em João 19:30, vai dizer: está consumado. Muita gente não entende. E diz que ali Jesus entregou o Espírito. Biologicamente desencarna. Ele diz: está consumado. O que está consumado? Lembrando que essa palavra, essa expressão grega, tetelestai, era meio que um carimbo que se dava em contas quitadas. Só assim, ó. Batia assim, tetelestai. Quitado. Está consumado. É como se Jesus tivesse dito assim, ó. Zerou tudo. Com a minha obra, com o meu encarne, com o meu exemplo, com o meu sacrifício de vida, com o meu ensino, com o meu referencial sacrificial de renúncia, de abnegação, está um marco na Terra a partir daí. Um padrão está estabelecido no planeta que não existia até então. E a partir daqui, nova humanidade. Passa a ser constituída sobre a Terra um novo padrão de ser e de existir. Porque a mente do Cristo estando aqui e nos exemplificando esse caminho de reabilitação pelo sacrifício, nos deu a via. E não foi o que ele falou para a gente? Quem quiser vir após mim, siga-me, tome a sua cruz e venha. Tome a sua cruz e venha. Quem quiser salvar sua vida vai perdê-la. Todo aquele que perdê-la por amor a mim e ao Evangelho, este a salvará. De que vale ao homem ganhar o mundo todo perdendo a si mesmo? E o que daria o homem por resgate de sua alma? Em João 19:30, portanto, nós adentramos o período da redenção, da libertação, porque o caminho está aberto, explanado, claro para a gente. Jesus já veio, não é mais a promessa. Ele esteve aqui, permanece conosco, mas estabeleceu na sua vida encarnada um padrão único, pelo qual eu reconheço Cristo nas gerações futuras, como nas gerações passadas. Como não ver Cristo a partir daí, olhando daí adiante, em figuras exemplares e referenciais, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Mahatma Gandhi, um Chico Xavier, um Francisco de Assis, são novos padrões de humanidade, segundo a mente de Cristo. Se isso tem sido constituído na Terra, nestes que eu mencionei, outros tantos anônimos, será o mesmo caminho para todos nós. O mesmo caminho para todos nós. Alcançamos, então, olhando nessa nova sequência, depois do exílio, êxodo, alcançando o período, então, do êxodo, da nossa saída até a redenção, entendendo aqui a redenção como o período em que a regeneração do planeta se completa, de João 19:31 até Apocalipse 20:15. Apocalipse 15:20 está descrevendo para a gente, de forma simbólica, o grande movimento da transição planetária, em que daqui serão exilados, repetindo-se o ciclo histórico lá de Gênesis, quando Adão, representando a humanidade caída, é exilado. Então, em Gênesis 20,
Verso 15 é o fim da narrativa em que a humanidade que permanece rebelada é exilada do planeta. Por fim, o quinto grande tema e binômio aqui vai tratar sobre redenção, restauração. Libertos, então, adentrando um novo ciclo, entendendo que não há outro caminho que não seja Cristo e a execução das suas leis naturais, conforme questão 614 do Livro dos Espíritos, que nos diz que há uma só lei, a lei eterna, que só ela pode trazer felicidade ao homem, e que o homem não é infeliz senão quando dela se afasta. Já compreendendo isso, executando isso, vivendo segundo este padrão, Apocalipse 21, do verso 1 até Apocalipse verso 22, verso 21. Vai trazer para a gente, então, inclusive, a figura simbólica descrita pela visão mediúnica de João Evangelista da Nova Jerusalém. A terra regenerada, bem-aventurada, celestial. Cumprindo, portanto, todo o ciclo, de Gênesis ao Apocalipse, da história da redenção, para comunicar para a gente, no centro de toda essa mensagem, a pessoa de Cristo, pelo qual nós temos o elo, sendo ele o nosso único mediador nessa nossa religação com Deus. Márcia, creio que de imediato são essas as reflexões que nós desejamos de início. Só isso, Emerson. A gente fica assim, eu fico me perguntando, né? Como nós espíritas, eu parto de mim, né? Conhecemos pouco o Antigo Testamento e o Novo também, mas o Antigo sobretudo. E quando você falou em Elias, eu estou com a Bíblia na mão, né? Eu estou aqui com a Bíblia de Jerusalém, falei, poxa, ele não está entre os profetas maiores nem os menores. Não, ele não está aqui, né? E falei, mas Não. por que eu nunca reparei isso, gente? Onde que ele está, Emerson? A referência de Elias no Antigo Testamento. É muito interessante quando você começa a estudar isso à luz da doutrina espírita, que você vai perceber, assim como eles são sutis para nos revelar algumas coisas, né? Você vai perceber, por exemplo, quando Jesus vai falar sobre João Batista, já no Novo Testamento, ele diz assim, dos homens nascidos de mulher, nenhum maior do que João. Depois ele diz assim também, né? Mas no reino dos céus, quer dizer, nos planos elevados de onde eu vim, o menor lá é maior do que João. Tá? Mas aqui na Terra, nenhum maior que João. A gente fica pensando, nossa, num período tão curto de vida, né? Embora a gente reconheça a ênfase, né? A pregação tão firme, tão perseverante de João Batista, né? Não é qualquer um, lógico, para ser o precursor de Jesus. A gente fica pensando assim, tá, profeta Elias, então, como nos foi revelado, o próprio Jesus disse, né? Ele é o Elias que devia vir, isso está no livro de Malaquias, né? Que falava que antes da vinda do Messias vinha o profeta Elias. Né? Quer dizer, retornaria o profeta Elias. E é isso que eles entendem. Inclusive, quando perguntam para Jesus, por que os escribas dizem que Elias deve vir primeiro? Né? E aí Jesus vai falar sobre a relação João e Elias, né? Mas a gente fica pensando assim, e Moisés nessa conversa, né? Porque Moisés é o maior dos profetas dentro do Antigo Testamento, não é isso? Né? A gente vai pensar nisso como é muito sutil, quando eu pego, por exemplo, Mateus 17, e lá no Monte Tabor, a gente sabe que Jesus se transfigura, e do lado dele aparece Elias e Moisés. Elias e Moisés. Interessante notar quando Emmanuel vai comentar esse capítulo 17, pela psicografia de Chico, ele diz que aparece Elias e um companheiro. Ele não menciona Moisés. Não menciona Moisés. E a Bíblia diz, né, em Deuteronômio 34, quando vai narrar o desencarne de Moisés, diz que jamais, jamais se levantou em Israel um profeta como Moisés. Tem contradição nessa história, né? Será que teria? Se Moisés, Elias e João Batista foram o mesmo espírito em etapas distintas. Fica muito claro Jesus dizer que dos homens nascidos de mulher, nenhum maior que João.
Márcia. Obrigada, Emerson. Gente, agora vamos abrir aí para as perguntas. Quiserem levantar a mão, ou então quiserem abrir o microfone direto e fazer a pergunta dentro desse tema. Emerson, boa noite. Boa noite, tchau. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Ao todo, tantos profetas, 12, 16, ao todo. Os profetas? É, Tá. Vamos contar a partir dos livros, né? Nós temos 12 profetas menores e sim, 4 profetas chamados maiores, né? Então, 16 aí entre os livros. sim. Eu estava fazendo essa média mesmo de 12 a 16. Legal. Só queria mencionar aqui também, gente, assim, esse livro para os hebreus é um livro assim distinto, separado dentro da escritura hebraica, e que eles separam os 12 profetas, tá? Então tem um livro dos 12 profetas, da Bíblia hebraica, tá? Para nós cristãos acaba estando ali tudo junto, meio que na sequência, né? A gente faz essa divisão, com a divisão mais didática, dos 4 escritos maiores e de maior influência no Antigo Testamento, sendo ali como eu citei, né? Isaías, Ezequiel, Jeremias e Daniel. E aí tem os 12 profetas depois, chamados profetas menores. Gente, quem mais gostaria de fazer uma pergunta? Oi, eu, Márcio. Só um comentário. Boa noite a todos. Boa noite, Emerson. Obrigado mais uma vez por estar com a gente. Eu achei Boa interessante noite. quando você falou sobre a simbologia de Adão e Eva e os filhos, né? Porque em 1971, quando houve aquele pinga-fogo, o, o apresentador ele coloca um vídeo de um pastor evangélico muito educadamente se referindo ao Chico Xavier e perguntando ao Chico como é que ele explicaria, de acordo com a doutrina da reencarnação, assim que ele fala, como que haveria a formação da primeira família, dizendo sobre Adão, Caim e Abel. Aí o Chico, muito sutilmente, muito educadamente, muito amorosamente, depois de traçar vários elogios ao pastor, ele diz: será que a gente não deveria analisar algumas situações da Bíblia como se fosse uma representação? Quer dizer, exatamente o que você falou, achei muito interessante, porque a gente leva, né, literalmente a questão de Adão e Eva como os primeiros e fica realmente essa pergunta. Se você tiver uma avaliação mais abrangente, como é que pode? Eles eram o primeiro, como é que logo depois ele se casa? Com quem? Criado de onde? Sim, sim. Por isso o perigo do literalismo, né? Esse perigo. E é bom notar, assim, Marcelo, quando você fala a respeito disso, porque eu tenho que ter esse olhar quando eu estou diante do texto bíblico, né? Eu tenho que ter esse olhar. Porque quando eu fiz menção desse primeiro binômio criação-aliança, né? Por quê? Quando eu pego Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu tenho que olhar para a ciência humana e saber que o que eles estimam com relação a isso, né? No que eles chamam lá do Big Bang, expansão do universo, né? E que dali a gente vai falar então da Terra como um início de formação. Nós estamos falando aí de 4 bilhões e meio, quer dizer, é um espaço de tempo gigantesco. Isso está compreendido em um verso, gente, é o primeiro verso bíblico. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Veja que é diferente de falar no princípio e falar na origem. Porque antes da Terra, outros e tantos mundos, multiversos, sempre existiram, né? Então, por quê? E aqui eu uso aqui um símbolo até pueril, infantil, mas se eu pego uma régua aqui nas minhas mãos, eu vou dizer assim, onde é o princípio da régua? Eu vou pôr o dedo no marco zero, princípio da régua. E o fim, se é uma régua de 30 centímetros, o fim é o 30. Qual a origem da régua? Não sei. Eu não sei a origem da régua, mas eu sei o princípio, que ela tem um marco. O marco para o planeta, portanto, esses 4 bilhões e 500 milhões de anos aí.
E que a gente pode dizer, portanto, o Cristo estando presente desde aí, nós estamos falando de um espírito dessa dimensão, que já era um Cristo com esse tempo todo lá atrás, e já estava conosco, né? Então, quando eu chego na criação do homem, na sequência de Gênesis 1, e essa criação do homem, entendendo dentro dessa mitologia adâmica, tão bem explicada por Kardec, faz um estudo específico sobre a Gênese mosaica e a Gênese espiritual, os milagres e as predições na Gênese de Kardec, nós temos então que entrar nessa dimensão daquilo que os espíritos dizem para Kardec que época viveu Adão. Só mais ou menos na que assinalais. 4.000 anos antes de Cristo. 4.000 anos antes de Cristo. E se os estudos geológicos e sociológicos hoje dizem que a humanidade existe na Terra há uns 200.000 anos, olha lá, 4 bilhões e 500 milhões de anos, Terra, existe o planeta. Só uns 200.000 anos existe ser humano aqui. E há uns 4.000 anos, essa história que nos é relatada aqui na Bíblia, desde a criação de Adão. Né? Que é o entendimento o quê? Quando essa comunidade de espíritos revelados e imperfeitos vão reencarnar no planeta e dar sequência a essa história dessa geração. Alguns já voltaram aos seus mundos de origem, outros permanecem ainda por aqui. Né? E é bom compreender, então, quando a gente fala sobre aspectos da mitologia, do símbolo, da metáfora, que elas têm o devido valor e, antes de invalidar a mensagem, lhe dão maior força. Georgia está com a mão levantada. Sim, não poderia deixar, né? Porque eu ia falar, ia quebrar o protocolo. Boa noite, Emerson. Boa noite, pessoal. Boa noite, Cheguei um Jorge. pouco aqui atrasada, mas eu ia quebrar o protocolo e ia falar para você. Continua, Emerson, porque essa é a minha aula da semana que vem. Pode continuar, vou quebrar o protocolo aí, não preciso mais dar aula semana que vem nenhum. Mas vai, fala mais que eu estou gravando. Fala mais que eu estou gravando. Georgia, mas a gente precisa ouvir isso muitas vezes ainda para aprender. Para aprender. E aí, assim, um comentário muito interessante, de tudo que você falou foi muito interessante, mas que me chamou a atenção, quando você falou da questão da bibliolatria. Bibliolatria. Tem gente que Isso. fala bibliófilo também, né? Que tem porque amor pelo livro, né? Pelo livro. Aí é que eu fico pensando, né? E assim, por que que nós, às vezes, deixamos de lado esse livro tão importante também? Aí eu já vou no outro lado, vou para o outro viés, porque assim, como espírita, a gente adota como Bíblia o quê? Pentateuco, certo? Sim. Tudo para a gente é o Pentateuco, passa a ser a nossa Bíblia. E daí, às vezes, a gente se afasta dessa Bíblia, dessa escritura, né, que teve a inspiração divina, justamente por não conseguir enxergar toda essa mensagem no sentido dela verdadeiro. Claro que a alegoria, como você falou, toda essa questão de Adão e Eva e outras passagens, né, da Bíblia, a questão da Arca de Noé, a questão do Sodoma e Gomorra, várias outras passagens que nós temos, elas têm que ser analisadas com um outro olhar. E daí a gente, com certeza, vai ter a Bíblia também, né, em todos os sentidos, como um apoio para os nossos estudos, como é importante o conhecimento de cada passagem, de cada discípulo, de cada evangelista, enfim. Como também a gente vai desmistificar essa questão toda que vem se carregando aí por milênios, né? De interpretar a Bíblia ao pé da letra, ou literalmente, né? Aquela história de você falar assim, vai chover canivete, aí você olha para cima e fica esperando, né? Canivete descer na sua cabeça. Então, é nesse sentido que eu dei o comentário. Eu achei muito interessante esse termo. Eu não tinha escutado ainda falar sobre isso, né? Da idolatria em relação à Bíblia, né? De interpretação da Bíblia. E é o que a gente escuta. Essa é uma visão que a gente tem exatamente sob esse ponto de vista, né? Primeiro, para a gente não descartar a relevância, como eu disse, é um patrimônio da humanidade. A gente não pode olhar para isso, não, porque é do católico, não, é porque é do protestante, não, porque é só dos judeus, quando eu olho para o Antigo Testamento. Não,
Olha, para que veio essa revelação? Kardec é tão genial, gente, ele é tão genial, que eu abro o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 2, ele resume ali em 3 linhas essa conversa. Em 3 linhas. Porque ele vai dizer o que para a gente lá, quando vai tratar sobre essa temática, né, do núcleo da revelação estar inicialmente Israel para daí se expandir para o mundo, né? Ele vai dizer assim: os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo, crença em um só Deus. Primeiros que praticaram publicamente, quer dizer, ele está dizendo, não é que não se conhecia, não é que não se sabia. Os cultos egípcios, né, embora tivesse um culto popular para o povo que falava em trindade lá, né, e tinham muitos deuses, os iniciados sacerdotes egípcios conheciam Deus único. Claro que sim. Lembrando que Moisés foi educado nessa escola, para depois realizar sua missão, né? Então, Kardec vai escrever sobre isso. Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles, texto do codificador, a eles que Deus transmitiu sua lei. Pedagogicamente, ele vai enumerar para a gente. Primeiro por Moisés, depois por Jesus. Foi desse pequeno foco, Israel, hebreus, que partiu a luz, que deveria se derramar sobre o mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão onde ele volta. Ele volta a Gênesis 15, verso 5. É quando Abraão sai para fora da tenda, olha para o céu e aquela voz espiritual diz para ele, ó, quantas estrelas se as pode contar? E Kardec está mencionando aqui, e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa como as estrelas do firmamento. Que estrelas são essas? Olha a conexão. A gente abre o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, está dizendo o que é para a gente? Os Espíritos do Senhor, como as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, se espalham por toda a superfície da terra. Semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Está tudo aí, gente. Está tudo aí. Precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, não é, Emerson? E você falando, me lembrei de Emmanuel, no livro Consolador, ele fala da importância, ele reforça a importância do Velho Testamento, que é a pedra angular para que a gente possa compreender. E nós, por vezes, somos displicentes no sentido de, pela não compreensão, embora toda essa linguagem simbólica, a gente acaba se afastando, de repente, por falta de amadurecimento espiritual, não é, Emerson? Eu acredito que sim. Sim. É uma caminhada para aqueles que às vezes permanecem apegados ao literalismo e para a gente também, que às vezes se afasta do livro por essas prevenções, né? Por essas prevenções, entendendo que a gente vai repetir o mesmo script, né? O que a gente tem que aderir a certas teologias que são reinterpretações humanas. Então a gente tem que olhar para o Cristo. E o Cristo vai interpretar para a gente a mensagem, porque ele fez isso. Ele é o principal intérprete das Escrituras. Ele falou isso para o grupo dos discípulos em Emaús, né? Não foi o que ele falou? Dando a pedagogia para a gente, falando lá, né? Anotação de Lucas. E passando por Moisés e pelos profetas, interpretava-lhes aquilo que havia nas Escrituras a respeito dele. Ele é o centro das Escrituras. Ele explica Gênesis, ele explica Êxodo, ele explica Levítico, ele explica todos os livros até Apocalipse. É verdade. E você vem para nos ajudar nessa compreensão, Emerson, né? Você está aí para Estou ajudar, nessa caminhada, né? estou nessa caminhada com vocês. Vamos ver se alguém mais gostaria de comentar, de fazer alguma pergunta para o Emerson. Me chamou a atenção, Emerson, quando você falou, né? A Bíblia não é somente um livro. E eu me lembrei do Saulo, numa palestra dele, até dos estudos do NEP, né? Em que ele diz exatamente isso. Se fosse o propósito, como Jesus não escreveu nada, se o propósito fosse um texto, somente da parte escrita, de uma mensagem escrita, Jesus teria feito, porque ninguém melhor do que ele para poder escrever, mais capacitado do que ele para escrever o texto, né? Mas não. Sim.
né? Jesus escreveu nos nossos corações, né? A sua mensagem. Então, assim, eu acho que é um despertar para todos nós, né? A gente, exatamente o que você acabou de dizer, Jesus é o centro, né? Vamos nele, né? Exato, exato. Gente, quem mais? Tem gente quietinha aí, pode ficar à vontade. Posso só fazer uma menção aqui a Paulo, né? Lembrando, Paulo é um doutor da lei. Então, se alguém conhecia o Antigo Testamento lá, é Paulo, né? Então, ele vai na carta aos Coríntios lá, vou mencionar aqui o terceiro capítulo da carta aos Coríntios, primeira carta, verso 3, ele vai escrever assim, ó, ou ditar assim: porque é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Vós, nós, eu, você, nós, somos a carta de Cristo. Ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Tá aí. Tá aí. Mais alguém? Carli, Maria Silvia, Miriam, deixa eu ver quem eu vou lendo aqui, Ana Paula, Cristiana, Eliane, Fernando, Luiz Carlos, Mira Simone, Renata, Solange, Thelma. Eu Quem... queria fazer um comentário, na verdade, não uma pergunta, né? Ah, como o Emerson coloca, é uma facilidade de entendimento, porque ele vai lá, ele vem aqui, ele traduz. Mas quando a gente pega o livro e a gente não tem esse conhecimento, para mim, pelo menos, parece que eu estou lendo grego. O entendimento é muito truncado. Então, assim, é muito bom a gente ter essa oportunidade, né, de estar estudando e ter essa facilidade que você tem de passar para a gente todos esses conhecimentos, porque aí a gente vai ligando, é mesmo, eu já li isso, mas eu não tinha entendido aquilo. Então, assim, fica uma facilidade maior realmente para a gente ter esse entendimento. Então, é muito bom e tomara que você venha muitas e muitas vezes para nos ajudar. Eu agradeço, eu agradeço. Porque assim, é claro, isso é um exercício também, né, de reflexão, de meditação em torno do texto. A gente fala, não é só a leitura, mas precisa começar por ela, né? Porque às vezes sobre o pretexto, às vezes de que fica complicado, fica difícil, a gente vai se afastando daquilo que é o básico. Às vezes o pessoal me pergunta também a respeito disso, fala, mas por onde eu começo? Eu falo assim, ó, se for pegar e começar de Gênesis, é muito provável que você se perca no entendimento. Você começar de Gênesis, né? É o primeiro livro traduzido, sim, é o primeiro livro traduzido, está lá, né? Olhando de capa a capa, né? A gente vai pensar que tudo se inicia por lá. Sim, Gênesis é um livro central para você entender ali todos esses temas centrais que eu tracei aqui para vocês. Mas quer realmente, assim, ter uma compreensão aprofundada do que fala a respeito das Escrituras? Começa lendo os Evangelhos. Faça uma leitura. E não é difícil, não, gente. Os evangelhos não são longos, nem são leituras cansativas, até porque Jesus está lá, né? Então, certamente na leitura vocês vão se encantar, como eu fui me encantando desde a infância por essas narrativas. Porque quando eu chego para estudar o Antigo Testamento mais adiante, nessa minha caminhada, já tendo depois o olhar da doutrina espírita, fazendo a leitura dos livros, eu já vou com esse olhar do Cristo dos evangelhos. E aí fica mais fácil. A chave de acesso às escrituras é outra, né? Então, leia os evangelhos. Coloque assim, ó, eu vou começar lendo o evangelho de Mateus. Leia o evangelho de Mateus. É bom você pegar as outras narrativas. Leia o evangelho de Marcos. O evangelho de Marcos é o mais curto dentre as narrativas, 16 capítulos, né? É um evangelho assim com muita ação, muita atividade, né? A gente que até prefere mesmo a narrativa ali de Marcos por a questão mais dinâmica da leitura. O evangelho de Marcos é o testemunho de Pedro, né? Para Marcos. Você quer um texto mais elaborado, assim, com
com maior riqueza de conteúdo, de explicação, Evangelho de Lucas. Você quer, assim, algo que trate para você, que já explane para você, com o olhar que você tem da doutrina espírita, a respeito desse Cristo que habita a terra antes de vir no corpo? Isso já é dito para a gente nas primeiras linhas do texto do Evangelho de João. Leia o Evangelho de João. Você tem uma riqueza entre os 4 evangelistas, com um olhar diferente, né? Emmanuel, aliás, fala isso para a gente no Consolador também. Fala sobre missões especiais dos evangelistas. Ele diz assim, se Mateus, Marcos e Lucas traz para a gente Jesus como pastor de Israel, e aí ele menciona João e Paulo nos traz o Cristo divino. Quer dizer, o ascendente divino desse Espírito que nos tutela, que nos protege e que nos orienta. Você tem tudo isso a partir dos evangelhos. Lê os evangelhos, eu tenho certeza. Se você pegar do primeiro ao último capítulo, fazer a leitura dos evangelhos, a Bíblia vai se abrir de um tal jeito para você, que você não vai ser mais a mesma a fazer a leitura. Tarefa de casa, hein, gente? Fica a dica. Fica a dica. Hashtag, como diz o pessoal, fica a dica. É verdade. Gente, a gente já está se, né, encaminhando para o final, mas ainda temos um tempinho, se alguém quiser fazer alguma abordagem. Ninguém? Então, Emerson, se você quiser fazer alguma consideração final, e aí você já encaminhar para a prece final, nós só temos a te agradecer. Eu só queria fazer uma menção aqui final, olhando para as palavras, mais uma vez, do benfeitor Emmanuel, que tanto tem contribuído para a gente, né? Esse melhor entendimento, a tarefa dele de educador cristão, especialmente olhando aqui para as terras brasileiras, a gente sabe que vem de longa data, né? O trabalho dele conosco, mesmo junto ali daquele núcleo que constituiu o nosso país, na encarnação dele como Padre Manuel da Nóbrega, né? Cristianizando os indígenas e os portugueses que aqui chegaram no primeiro momento, ele dando continuidade a essa tarefa de forma tão especial através do trabalho mediúnico gigantesco que deixou, sobre o ponto de vista espiritual, o médium Chico Xavier, nos seus mais de 400 livros, em 75 anos de trabalho mediúnico, e Emmanuel estava lá, né? Auxiliando de forma direta, sendo ali o orientador mediúnico de todo esse trabalho. Então, quando eu olho para as palavras de Emmanuel, é sempre com muito respeito, né? E Emmanuel, quando traça essa linha para a gente, olhando de Moisés para cá, ele vai escrever a respeito disso na obra Caminho da Luz, nos dizendo que Moisés lega à posteridade, não fala posteridade, está falando da gente, nós viemos depois, lega à posteridade as suas tradições no Pentateuco, aqueles 5 primeiros livros que eu falei para vocês das Escrituras, da Bíblia, iniciando a construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos, para as coletividades por vindouras. Só para relembrar, gente, a mensagem permanece sendo para a gente. Para a gente. Aqui, onde nos encontramos, nesse século XXI, em qualquer lugar deste planeta em que nós nos encontremos, ou daqui, sei lá, 10, 15, 20, 30 reencarnações, continuará a ser para nós. Aquele que de fato diz que céu e terra passariam, mas as suas palavras não estava a nos enganar. Antes estava a nos apontar o caminho único, de fato único, para nos resgatar da condição em que nos encontramos, como já disse aqui, desvio voluntário de Deus para o único caminho que de fato nos trará paz, nos trará de fato a saúde espiritual que almejamos, que é nos reconectar ao nosso Pai e representá-lo como ele instituiu desde o princípio, que sejamos seus mandatários diante da criação, fazendo a sua vontade, como do Cristo, fazer a vontade do Pai era o seu alimento. Só agradeço, gente, só agradeço a oportunidade.
Obrigada, Emerson. Fechou com chave de ouro. E você poderia fazer a prece para nós? Faço sim, faço sim. Vamos lá. Agradecemos, Pai, agradecemos por demais a oportunidade que tivemos de aqui reunidos refletir, buscar aprofundar na medida do nosso entendimento, da nossa capacidade, um pouco do muito que nos tem oferecido, que nos oferta e continuará nos ofertar através da tua revelação progressiva. Senhor, nos postamos de forma humilde, sabendo que em todo esse processo somos discípulos, somos aprendizes e temos um só Mestre e Senhor. Que o nosso Cristo, o nosso irmão maior, que possamos ouvir a sua meiga voz a nos chamar em todos os tempos. Vinde a mim, vós aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Que Deus abençoe essa nossa noite e a continuidade dos nossos dias com repouso para as nossas almas. Que Deus nos abençoe pela graça do Pai, hoje e sempre. Mais uma vez, meu querido amigo, em nome do Grupo Espírita Meimei, só temos a te agradecer o tanto de conhecimento que você nos trouxe, a sua disponibilidade em estar conosco. Eu sei que você move o mundo aí para poder estar aqui na terça-feira com a gente. Muito obrigada, Emerson, Eu mesmo. agradeço. E semana que vem, nós estamos no tema 5. Geórgia vai estar reforçando todos os ensinamentos do Emerson aqui sobre a Bíblia, para que a gente tenha mais intimidade com a Bíblia. E se quem tiver em casa já pega, já dá uma olhada aí no que o Emerson falou. Fala assim, será que é isso mesmo? Será que ele contou certo? Deixa eu conferir, são 5 livros mesmo? Né? Vale a pena a gente pegar, e que Geórgia, semana que vem, vai estar nos abrilhantando também, consolidando esses conhecimentos. Então, que todos tenham uma ótima noite, fiquem em paz e nos encontramos amanhã na palestra pública presencial no Grupo Espírita Meimei. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Beijo, Boa Emerson. noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Deus abençoe. Tchau. Obrigado, Bom Emerson. demais estar com vocês. Muito Bom bom ver demais. vocês. Muito bom, Maria. Tchau, tchau. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau, obrigada. Eu entrei antes para falar com vocês, aí, né, falei, que bom vendo vocês e tal. Quando eu vejo, toco o telefone, os meninos tinham que fazer lição de casa e era uma entrevista com a vovó. Então, era a coisa mais importante do momento, sem dúvida. Parou, dá licença. Foi ótimo, gente. Que coisa boa. Tchau, Beijo, viu? tchau. Beijo para Beijão. todos. Tchau. Georgia, É, se oi. você precisar de alguma ajuda, que eu sei que você tem a sua palestra semana que vem, se você precisar de alguma força com o estudo, ou quiser que eu faça uma parte, eu estou à disposição, tá? Ok. Tá? Se organiza aí, o que eu puder ajudar, Tá, conta comigo, tá? tá bom, tá bom. Só Muito não me avisa em obrigada. cima da hora. Tá bom. Se não, Tá. posso ir para a praia, e aí... Aí não dá, né? Aí não dá. Um beijão, viu? Outro. Boa noite. Tchau. Boa noite.